foi princípios gerais, a segunda parte como adquirir ou ganhar dinheiro, né, à luz das Escrituras. E nós vamos concluir essa parte hoje, para iniciar na próxima semana sobre dinheiro mesmo, na realidade, falar sobre débito, o que significa débito e como devemos tentar administrá-los, né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto a partir da próxima semana. Mas hoje nós vamos trabalhar, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, sobre débito. Alguns conselhos gerais. Essa nossa aula eu prometo que é bem rápido, certo? Por isso que fiz questão de usar esse tempo, que talvez a gente até meio-dia a gente já encerre. O que pode ser feito em termos práticos para evitar gastos desordenados? O que podemos fazer de modo prático para evitarmos gastos desordenados, né? Provérbios capítulo 21, verso 17, irmãos, vamos abrir as Escrituras. Provérbios capítulo 21, verso 17 diz assim: o perverso serve de resgate, quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Veja o capítulo 23 de Provérbios ainda, por favor, versos 20 e 21. Provérbios 23, verso 20 e 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. É interessante isso, veja, irmãos, enquanto nós estamos livres biblicamente para usufruirmos das bênçãos terrenas legitimamente, como carne e como vinho, nós somos livres para usufruir de tudo isso. A Bíblia nos mostra isso com clareza, certo? Mas devemos fazer como? Segundo aquilo que nós ganhamos, isto é, de acordo com o nosso ganho. Eu não posso fazer isso além daquilo que eu ganho. Eu não posso frequentar restaurantes e beber muito os melhores vinhos se o meu dinheiro não dá para isso. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso guardar meu coração da tentação de gastar demasiadamente. Irmão, você sabe que economias pequenas pode produzir um ganho grande lá na frente. Economias pequenas. Quando eu deixo de usufruir alguns luxos no presente, eu terei mais ainda para dar às causas dignas e mais para economizar para o futuro. Se eu me poupar agora, eu terei como servir melhor as causas dignas e terei mais condições de guardar para o futuro. Mas se eu não me controlar agora, se eu quiser usufruir agora de tudo aquilo que me chega, sem eu ter condições de fazê-lo, lá na frente eu vou até ser ajudado e não vou ajudar, e a minha família, quando tiver dificuldades, não terá reserva de onde
para onde ela possa recorrer para salvar, para socorrer e para suprir as necessidades dela. O que eu tenho que fazer então na prática, irmãos? Primeiro, não compare. Não compare. Tem outro termo para dizer não inveje, certo? Não compare. Você vai perceber normalmente, quando, depende da escola onde os seus filhos estudam, você vai ver que normalmente você vai encontrar pessoas que têm condições mais do que você. Isso não tem problema nenhum. Isso até é saudável, eu diria. Tratar o coração dos seus filhos é muito bom, problema nenhum. O problema é quando os filhos desejam aquilo que os outros têm e o pai acha e a mãe acha que deve dar a eles aquilo que os outros têm. Eu perco a oportunidade de tratar com o coração do meu filho e alimento, na realidade, um pecado no coração dele. Eu lembro muito bem, irmãos, não é? Eu lembro muito bem. A gente nem conseguia invejar, porque eu nem sabia que o povo tinha, mas tinha, eu sabia. Por exemplo, eu fui criado e meus pais, eles tinham uma característica, né? Lá, era na época, não sei se Atari, né? Aquele jogo de videogame, aquele negócio antigo. Eu em casa nunca tive. A época de fita cassete lá, aquele negócio que era o sucesso, né? Nunca tive. Nunca tive. O que a gente fazia era brincar de bola, jogar bola na rua na hora que dava e brincar de peão na rua, né? Corria na rua, a vida era essa. Não tinha muito desse negócio. Só que eu não sabia que isso era uma estratégia até do meu pai. Aí um dia eu sofri um acidente. Criança, minha mãe era diretora da escola, tinha os livros do Estado, ficavam numa estrutura dentro da nossa casa e eram distribuídos para os alunos. E aí, um moleque muito subi na pilha de livro e pulava. Eu subia e pulava, pequeno, subia e pulava. Numa dessas, os livros vieram sobre mim. E aí, a moça que trabalhava lá em casa me tirou, tal, não sei o quê. Passou, eu fiquei só reclamando de dor nas costas. Aí um dia, eu chorando com febre, passando uns dias, aí a minha mãe foi me pegar assim para trocar a roupa. Aí eu gritei de dor, quando ela olhou, eu estava com um abscesso próximo da coluna. Houve um trauma e ali gerou pus e aí levou para o médico na hora lá, que não tinha nem médico direito, interior do Pará, do interior. Aí meu pai disse, ele mais falou, precisa levar ele para Belém com urgência. Aí, que era um barco, eram 5 dias de barco, não tinha estrada. Aí meu pai fretou um avião, ele foi lá, pagou um avião para me levar para Belém. Foi uma coisa, é engraçado, eu era criança, essas coisas foram marcantes demais para mim. Meu pai não comprava nada que era besteira, mas nunca nós passamos uma dificuldade para ele não ter dinheiro para socorrer a gente. Fui para Belém de avião, fui para um hospital particular, fui operado, tive que ser operado de urgência. Você percebe, veja, irmãos, o ponto aqui não é o quanto você ganha, é como você não se poupa. Aí quando chega uma necessidade, você não tem o que fazer, porque você começou a usufruir de coisas desnecessárias fora de hora. São coisas que sempre chamavam a atenção nossa. E lá na frente, não era?
princípios bem interessantes, né? Caminhando em casa, não é? De novo, o Luizinho, meu sobrinho, estava aqui esses dias em casa, contando como o papai não é? Como que é o avô dele, né? Dizendo, o avô, tio, quando eu estava lá, na hora que ele abriu os olhos da UTI, foram 3 coisas que ele perguntou. 3 coisas. Pela mamãe, a primeira pergunta dele foi pela mamãe, a segunda, por nós, e terceiro, se tinha pago a última parcela da caminhonete dele. Está pago? Eu falei, vô, pare com isso. Ele falou, tio, se o vovô morresse, ele não deixava uma dívida, porque a conta dele, eu que governo no banco, eu sei de tudo. Ele não tem uma dívida. É o que nós vamos falar lá na frente sobre débito. Vamos falar um pouco sobre isso, irmãos, lá na frente. Mas o ponto aqui não é quanto você ganha, quanto você tem. É como você sabe o momento de não usufruir alguma coisa para ter alguma coisa melhor lá na frente. São princípios que são fundamentais. Outra coisa importante, não faça compras pelo impulso. Não faça compra. Eu não sei se vocês já foram pego alguma vez, como eu já fui, nesse tipo de coisa assim, Gavi. Já viram esse negócio de venda de... Você loteia um apartamento num luxo, não sei aonde, e aí você compra aquilo e pode usar 1 semana por ano, 2 semanas por ano, e você paga ali, é um negócio. Eu estava de férias com Eudália, alguém me parou e eu entrei lá para conhecer. O cara falou, não, sem compromisso. Pressão muita. E aí começa, de lá, fulano ganhou, fulano entrou, e aí aquele negócio aí, a mulher, pressão em mim. Aí um pouco do sangue do meu pai nessa hora, né, da instrução. Aí eu disse o seguinte, é extraordinário o que vocês estão me oferecendo, mas preste atenção, que loucura isso aqui, eu disse para ela. Eu estou de férias com a minha esposa, eu vou sair daqui com um apartamento. Que planejamento é esse que eu fiz? Que loucura é essa? Não vou sair, minha filha, a mulher, aí eles viram lá meu nome, aí que ele é pastor, botaram uma crente para falar comigo, é um esquema miserável lá dentro. Aí botaram uma crente, a mulher era pentecostal e falava, olha, chega a me ouvir, estava doendo, tão alto que ela gritava. Aí ela falava e dizia, e eu argumentava, ela dizia, mas o senhor não orou quando saiu de casa? Deus então lhe conduziu para cá. Eu falei, menina, você é crente mesmo, vendedora crente. Aí eu disse, olha, deixa eu lhe dizer um negócio, minha filha, só para nossa conversa não demorar muito. Eu não vou comprar. É uma questão básica, eu não vou comprar. Eu estou de férias, eu não vou sair daqui com um apartamento comprado. Eu não vim para isso. Que lógica é essa na minha cabeça? Não tem condição isso. Rapaz, olha, veio gente, veio uma, veio 2, veio 3, era fila, era gente falando. Eu disse, eu vou repetir pela última vez, eu não vou comprar, eu já estou ficando com raiva de você, eu disse. Estou ficando com raiva já. Onde é a porta de saída? Porque eu já estou vendo aqui que daqui a pouco é uma prisão aqui dentro, né? Fui-me embora. Eu vou fazer um negócio, sair com um apartamento. Coisa que você não se planejou. Não faça compras de modo intempestivo, que você não planejou, que você não avaliou a situação. O impulso e comprou. Só se você tem dinheiro para isso. Entende, irmãos? Eu estou falando do normal. Se você tem dinheiro para isso, não tem problema nenhum. Que não é uma coisa ruim em última instância. Mas para mim não era. Era algo que ia acrescentar muito a minha despesa financeira do mês. E não daria certo. O que eu costumo dizer, quando você estiver em depressão, coisa dessa natureza, não faça negócio. Se você estiver deprimido,
Não faça negócio. Por quê? Deixa eu lhe dizer por quê. Porque normalmente as coisas não têm o valor que elas têm para você. Porque você tem uma visão, as coisas elas perdem o valor para você normalmente. Porque o que importa para você é o prazer da família, então é o bem-estar. Você não está preocupado, então se eu vou dar isso para minha casa, as coisas elas são colocadas numa perspectiva totalmente diferente. Eu tinha um amigo que ele estava numa depressão profunda, ele comprou um jet ski. Ele morava em Teresina. Menino, o que você vai fazer no jet ski em Teresina? Depressão doida, estou lhe dizendo, porque o cara comprar um jet ski em Teresina, menino. O cara tem que viajar 5 horas para ver o mar. É claro que você precisa saber não comprar as coisas por impulso. Considere, avalie, cheque o seu orçamento, converse com seu cônjuge. Veja a situação que você está hoje. Terceiro, seja especialmente cuidadoso com compras e compromissos grandiosos, coisas que vão demandar de você muito tempo e muito valor. Provérbios 14:15, venha comigo, por favor. Provérbios 14:15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele presta atenção onde ele está indo, para onde ele está andando, onde ele vai chegar. Ainda em Provérbios 22:3, por favor, veja. Provérbios 22, verso 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofrem a pena. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. É engraçado que a palavra simples em hebraico, irmãos, o simples é porque a gente pensa, o simples é a pessoa que não tem educação, não é isso não, na Bíblia. O simples, a palavra simples vem da palavra porta em hebraico. É como se é aquela pessoa que não retém conhecimento. Não é essa ideia de quem está pelo ouvido e sai no outro, não tem esse ditado que a gente usa? Esse é o simples, a pessoa que não retém conhecimento. A lei de Deus é tão poderosa, diz o Salmo 19, que Deus dá sabedoria aos simples. São aquelas pessoas que escutam e não atentam. Não atentam àquilo que deve fazer. É sábio, irmãos, analisar preço, o produto. É necessário saber quanto custa, quanto tempo, quanto você tem do seu dinheiro para isso, para você não adentrar numa situação que você não pode sair. Uma outra coisa importante, eu diria dizer, não é? Não há provavelmente nenhum compromisso financeiro que as pessoas mais tenham sofrido do que esses que eu acabei de citar anteriormente, da Gavi e coisas assim, que a pessoa não sai daquilo. Muita gente se arrepende disso. A pessoa usa porque gastou, mas não tem nem o que fazer mais. Nesse mesmo lugar que eu estava com a Dália, tinha um casal. 2 dias depois, me encontrei com esse casal.
conversando, eles eram do interior de São Paulo, nós começamos a conversar, desenvolvemos uma amizade, trocamos celular, por sinal, de vez em quando ele vem a Recife, ele mora no interior de São Paulo, conhece Pernambuco, aí começamos a conversar, ele disse: rapaz, é a segunda vez que eu venho aqui nessa região. Isso é mesmo. Eu disse: rapaz, outra vez que eu vi, quase acaba a minha festa. Eu entrei no negócio de comprar, eles queriam me vender um produto ali, eu fiquei doido e comprei. 2 dias depois que eu estava aqui, já estava arrependido daquilo, morto. Porque eu comecei a avaliar a situação. Quando eu cheguei à conclusão, eu tinha feito a maior besteira da minha vida. Aí ele foi ao Procon da cidade para desfazer o negócio. E é engraçado que o cara disse: muita gente vem aqui desfazer o negócio, porque fazem as coisas, porque faz o negócio sem pensar. Muita gente vem. Cuidado para que lá na frente você tenha que sofrer esse tipo de dano. E por último, irmãos, compre e gaste com sabedoria. É impressionante quando você tem famílias que ganham pouco e têm guardado muito dinheiro, porque vive uma vida frugal, uma vida simples. Pessoas que ganham pouco e têm uma economia muito grande. Tem pessoas, é muito comum nos Estados Unidos, o uso de cupons para as compras. Você vem nas revistas, os cupons, e a dona de casa pega aquelas economias e vai tanto desconto, e vai fazer a compra ganhando desconto naquilo que aquela loja deu naquele momento. E ela está sempre atenta a isso, porque sabe que o dinheiro não é fácil. Sempre gaste o seu dinheiro com sabedoria. Não tenha medo de negociar, porque nunca você vai, eu digo de um produto, nunca eles vão vender para você tendo prejuízo, e nem você deveria comprar com lucros exorbitantes. Você pode negociar. Se tiver espaço, negocie. Se não, não negocie. As pessoas dizem: sabe por que fulano é rico? Porque sabe usar o seu dinheiro. Você pode ser alguém com alguma economia nessa vida, se você comprar e gastar com sabedoria. Com sabedoria. O que vai engatar o ponto da próxima aula é: a melhor coisa que você pode fazer para o seu orçamento é não ter débito. A melhor coisa que você pode fazer para o seu orçamento é não ter débito. Isso é o tópico que a gente vai começar a lidar na próxima aula, que o tema vai ser débito, literalmente. Nós vamos discutir sobre esse assunto. Muito do dinheiro que nós pagamos, irmãos, é juro, de modo improdutivo. Eu preciso fugir dos juros. E quando eu só encerrando aqui, uma moça que trabalhava conosco, ela foi comprar uma televisão, ela ganhava o salário mínimo, ela foi comprar uma televisão. Ela ia em 36 parcelas. E ela disse: cabe no meu orçamento, porque é assim exatamente que a pessoa pensa, cabe no meu orçamento.
Aí você vai pagar 3 televisões no final. Aí eu sentei com ela em casa e disse: vamos fazer o seguinte, eu vou comprar numa loja específica a mesma televisão. Eles vendem 10 vezes sem juro. Eu vou comprar 10 vezes sem juro essa televisão. Você vai me pagar em 20 vezes sem juro. Eu vou pagar para você e você vai pagar em 20 vezes o valor dela à vista. Se a pessoa economiza, irmãos, esse dinheiro, uma televisão, eu posso ficar sem televisão 1 ano, 2 anos, mas eu economizei aquele dinheiro. Eu chego e compro a televisão à vista e não vou pagar juro. Quando você tem esse poder, você foge daquilo que mais destrói o seu dinheiro, que é o juro do comércio. Mas isso será uma aula que nós vamos trabalhar a partir da próxima semana. Resumindo a nossa aula de hoje, irmãos, não é? Muitas pessoas se afundam em buracos financeiros sem fim, cometendo erros de negócio terrível, erros terríveis. A maioria dessas pessoas poderiam evitar, se esses problemas no orçamento, elas poderiam evitar a crise que elas estão vivendo, se elas se mantivessem no plano orçamentário que elas estabeleceram no início. O casal deve estar unido nas decisões grandes da família, manter o orçamento com sabedoria, tentar viver uma vida simples, uma vida digna, mas sem dívida, o máximo que você puder. Máximo que você puder. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos, sobre esse momento? Nenhuma, né? Todos estão bem. Vamos orar ao Senhor e nós vamos nos despedir. Obrigado, Santo Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados a viver uma vida simples, digna, que glorifique o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, pelo amor do Teu nome, ajuda-nos com sabedoria do alto a aplicarmos a Tua Palavra em todas as áreas da nossa vida, especialmente nesse contexto, no uso do nosso dinheiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.